Olá, povo progressista do Brasil. Meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal. E esse canal ele tem um objetivo, tá trazendo informações e debates sobre as coisas que podem construir, ajudar a construir de fato uma democracia no Brasil. E aí a gente faz esse debate sob um ponto de vista de esquerda, um ponto de vista progressista. Peço que vocês deixem o like de vocês, que vocês compartilhem, que vocês também façam um comentário e que vocês se inscrevam no canal. Para a gente que trabalha no YouTube, fazendo vídeos no YouTube, essas coisas são importantes para que a gente possa continuar crescendo, né, e continuar na tentativa de fortalecer essa luta por uma real democracia aqui no Brasil. Bem, gente, é evidente que a agenda positiva do Lula continua de vento em popa, mas tem tanta coisa ruim que acontece que a gente não pode deixar de estar falando sobre isso, porque isso ainda influencia na política do nosso país, né, já que tem muitos seguidores, muita gente que segue essas pessoas que são, sem querer parodiar aqui o Gilberto Gil, são pessoas verdadeiramente nefastas, né? Mas que estão aí fazendo política, que estão aí apoiando políticos ordinários, e que a gente precisa estar comentando sobre isso. Um fato interessante que eu achei muito legal ter acontecido foi um passageiro ter encontrado com o Flávio Rachadinha, Flávio Bolsonaro, no avião, né, e ter jogado na cara dele que ele é o operador da Rachadinha e pediu para o pai dele devolvesse as joias, aquela coisa toda, ele tentando reagir, falando, não, Lula é ladrão, tal, aquele negócio todo. Mas já ficou bem claro quem é o grande ladrão desse país. Quem é o grande ladrão. É um homem até muito pouco inteligente, mas para roubar ele é esperto, né? Para fazer uma boa gestão na presidência, o Bolsonaro não foi capaz. Mas para ter essa esperteza para roubar, isso ele teve, né? E o outro irmão do Flávio, que é deputado federal, Flávio é senador, o Eduardo, o Dudu Bananinha, que tem esse apelido Dudu Bananinha, ele, no plenário ontem, né, ele fez um questionamento. Por que o Flávio Dino, ministro da Justiça, foi uma favela no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, acho que na favela, no Complexo da Maré, se não me engano, e foi apenas 2 carros, e aí ele insinuou, ele disse claramente que era parceria com o tráfico, né, que tanto o Flávio Dino quanto o presidente Lula tinha parceria com o tráfico. Agora, eu gostaria de entender isso, como é que a pessoa fala uma barbaridade dessa sem ter nenhuma prova, é uma acusação grave, claro, né, que as pessoas não levam a sério, mas de qualquer forma é uma acusação grave, não precisa provar. Não precisa ter elementos que provem, que mostrem a possibilidade, pelo menos, disso. Poxa, foi achado 39 quilos de cocaína no avião do pai dele. Isso é uma prova. Agora, se você meter a mão no bolso do Bolsonaro, você vai achar um monte de relógio cravejado de diamantes. Isso é uma prova. E tem coisas piores. Olha o cartão corporativo desse miserável, que também é uma prova. Aí ele chega e acusa as pessoas sem prova. E outra coisa, além dessa acusação horrorosa, ridícula, por parte do Eduardo Bolsonaro, ele também condena os moradores das favelas do Rio de Janeiro. Estou chamando que todos os moradores são bandidos. Porque foi isso, o Flávio Dino foi fazer uma visita à comunidade e ele falou que era uma parceria com traficantes. Será que todo mundo que mora numa favela é traficante? Né, traficante de armas, traficante de drogas. Olha, a droga foi encontrada foi no avião do pai dele, como eu falei agora há pouco. E a maior apreensão de arma, uma das maiores apreensões de arma no Rio de Janeiro, foi no condomínio onde o pai dele mora. Né, com as pessoas que estavam envolvidas no assassinato, inclusive, da Marielle. Não foi lá. A gente sabe que nas favelas do Rio de Janeiro tem problemas, e não são poucos problemas não. É tráfico, mas também milícia. E milícia no Rio de Janeiro, ninguém entende melhor de milícia no Rio de Janeiro do que a família do Bolsonaro. Então esse tipo de acusação que ele faz, fica por isso mesmo, ninguém questiona, ninguém faz nada, ninguém vai à justiça,
Eu acho que isso tem que acabar, de alguma forma isso tem que acabar. Né? Enfim, gente, e por falar nessa família, né, agora se descobriu, há uns 3 dias atrás, né, se noticiou que Jair Bolsonaro tinha deixado estragar centenas de milhares de reais em remédios. Passou da validade, vacina, melhor dizendo, vacina que passaram da validade. Vacina que ele vacinou. Ele sempre disse que era contrário à vacina, mas se vacinou. Pelo menos o que até agora está tendo a impressão é de que sim, que ele estava vacinado quando ele andava tirando máscara de criança no meio da rua, aglomerando pessoas. Ele estava vacinado, mas ele deixou estragar, passar da validade, centenas de milhares de reais em vacina. Vacina. E você que é bolsonarista, que teve parente morto, pensa nisso. E agora se descobriu também que foi queimado e enterrado muitos medicamentos para câncer, para HIV, para doenças raras, remédios caríssimos que Bolsonaro deixou estragar, que Bolsonaro incinerou. Isso não cabe uma CPI, isso não cabe uma cadeia, não, gente. O que precisa Bolsonaro fazer para ser preso? Eu acho que o Ministério da Saúde, junto com a Polícia Federal, tem que investigar isso melhor, saber onde foi incinerado, saber onde foi enterrado, né, os restos disso, e abrir um processo, mais um processo contra Bolsonaro, que seja exemplar. A gente tem que entender que quando esses remédios são incinerados, queimados, quando se perde a validade, quando ele não repassa para que isso fosse entregue às pessoas doentes que necessitam disso, quem está sendo prejudicado é o pobre. Porque o rico, o próprio plano de saúde às vezes dá um remédio para um câncer. O pobre não tem. A única possibilidade que o pobre tem de se curar é com um remédio dado pelo Estado. E ele queimou o remédio. Comprou o remédio, mas queimou o remédio. Ele comprou porque é uma obrigação dele comprar. Está previsto que ele deve comprar. Mas comprar é pouco, tem que distribuir. O remédio tem que chegar lá no outro lado da ponta, né? Que é o paciente. E o paciente não recebeu o remédio faltou, né? E todo mundo reclamando da falta de remédio. E o miserável destruiu os remédios, queimou os remédios. Toda manobra mal feita de Bolsonaro, quem sofre é o pobre. Quem sofre é o pobre. Há pouco tempo eu citei, e eu deveria ter pesquisado isso, mas eu não tinha certeza se era o Leonardo Boff, e vou falar de novo sem ter a certeza que foi ele, mas eu acho que foi ele sim, que ele disse em um dos livros dele que quando falta amor no governo, quem sofre primeiro é o pobre, e é verdade. Porque é o pobre que precisa, o pobre que tem as carências. E aí o Bolsonaro destrói tudo, joga tudo fora e deixa o pobre morrer. E o pobre vai lá na urna e deposita o voto para o Bolsonaro. Ah, isso é brincadeira. Muitos deles iludidos, né, por patriotismo, que nunca teve nada de patriotismo nisso. Ou será que é patriotismo queimar remédio dos pobres? Ou será que é patriotismo roubar o dinheiro do cartão corporativo? Ou será que é patriotismo roubar as joias da União? Não tem nada de patriotismo, nem de Deus, não tem nada disso. Nada disso. Nós precisamos ter consciência de classe no Brasil. A classe do Bolsonaro não é a classe dos trabalhadores, não é a classe dos menos favorecidos. Precisamos voltar a ter uma consciência disso, né? Mas, infelizmente, por exemplo, agora, quando isso vier à tona de fato, que o Bolsonaro queimou esse monte de remédio, daqui a pouco aparece um pastor midiático aí, defendendo o Bolsonaro. Um pastor que, quando começa a falar, você vê nele o ódio, um pastor que prega ódio. Muitos pastores estão pregando ódio. Eu gostaria de ver de novo as igrejas evangélicas pregando evangelho. Estou pregando ódio, só ódio. Pastores armamentistas, nunca vi isso na minha vida. Então, são esses tipos de movimento que a gente vê, de apoio de patriotismo, de demonização da esquerda, tudo isso, é que leva a esse tipo de coisa, onde só o pobre sofre. Infelizmente, é só o pobre que está sofrendo.
O pobre que deixou de comer carne, o pobre que deixou de ser vacinado, o pobre que deixou de tomar remédio, o pobre que perdeu seu emprego. Então nós temos que ter consciência de classe no Brasil, voltar a ter consciência de classe. Mesmo que eu seja membro de uma igreja, que eu frequente uma igreja, o pastor tem que falar para você a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, não a palavra de Bolsonaro, a palavra da Damares, a palavra da Michele. Está todo mundo muito rico. Está todo mundo muito bem assegurado para o resto da vida. Agora vem esse miserável e joga fora os remédios que eram para salvar a vida dos pobres. É sempre os pobres aqui andam sofrendo na mão de Jair Bolsonaro, da família Bolsonaro em geral, né? E tem a questão também agora, olha só, como é que são as coisas. Agora na missa de domingo, acho que foi de domingo, sábado, domingo, né? Na missa, Padre Júlio Lancelotti de São Paulo, que é um exemplo para mim, eu respeito muito o trabalho do Padre Lancelotti. Aí entra um camarada lá, chama ele de vagabundo porque ele está protegendo vagabundo, invade. Foi até preso esse cidadão. Escorração do Padre Júlio Lancelotti está fazendo um trabalho para os pobres. A vida do Padre Júlio Lancelotti é dedicada aos pobres. E sai um miserável desse bolsonarista e vai lá para agredir o padre. É assim que funciona. E vai ver que esse cara é tão miserável quanto os que estavam comendo o pão que o padre estava distribuindo. Talvez um pouco melhorzinho. Mas se acha classe média alta, que tem domínio sobre as outras pessoas. É assim que esse povo pensa. Infelizmente, é assim que esse povo pensa. Aí depois do Júlio Lancelotti, eu estou com minhas coisas anotadas aqui. Santa Catarina, né? Santa Catarina aparece um professor lá, nazista, defensor do nazismo. Esse professor esteve afastado exatamente por apologia ao nazismo, onde ele disse que Hitler foi mais importante até do que o próprio Jesus Cristo. Isso o povo evangélico tem que ver. O candidato desse cara é o mesmo de vocês. Esse camarada disse que Hitler é mais importante do que Jesus Cristo. Teve todo o apoio do Bolsonaro, que o Bolsonaro mandou várias cartas, inclusive, para os neonazistas do Brasil. Então ele estava na sala de aula, ainda pergunta, não tem alguém filmando? Não, nem não, mas estava sendo filmado sim. Aí onde ele fala sobre o nazismo, a importância do nazismo, ele diz que foi importante aquilo que aconteceu, defendendo Hitler mesmo, defendendo a barbaridade que foi o Holocausto. Né? Negando, porque ele sempre nega o Holocausto. Aliás, o Jair também já negou. O Jair Bolsonaro já negou o Holocausto. Mas estava lá. Santa Catarina, eu não sei se todos têm ciência disso, foi onde nasceu, na cidade de Timbó, em 1920, se não me engano, 21 por aí, foi onde nasceu o Partido Nazista Brasileiro. Foi o maior partido nazista fora da Alemanha. Ou fora da Europa. Pode ser que eu esteja enganado, mas acho que foi fora da Alemanha. Esse partido ele foi dissolvido em 1938 por Getúlio Vargas. Não por ser nazista, é importante dizer isso, mas porque Getúlio Vargas ele botou na clandestinidade vários partidos, inclusive esse. Todo mundo que não fechava com ele, os partidos foram para a clandestinidade. Mas esse partido não foi fechado, não foi para a clandestinidade porque era nazista, não, porque não fechava com o presidente da época, Getúlio Vargas. Nasceu na cidade de Timbó, depois parece que foi transferido para Blumenau, cresceu muito, espalhou-se pelo Brasil, várias cidades do Brasil, teve uma subsede do Partido Nazista Brasileiro. É claro que o povo de Santa Catarina, a população de Santa Catarina, era uma população tão idônea quanto qualquer população do resto do Brasil. A gente não está falando que o povo de Santa Catarina tem esse problema. Mas em Santa Catarina, depois de São Paulo, é onde existem maior quantidade de células neonazistas do Brasil. Depois de São Paulo. Só que a população de São Paulo é muito maior. Se você for comparar por cada 1.000 habitantes, nós vamos ter muito mais nazistas em Santa Catarina do que em São Paulo. Depois em São Paulo,
os dois estados do sul. Infelizmente, essa é uma verdade. Aqui no Espírito Santo, na cidade de Aracruz, pouco tempo atrás, foi até no período da Copa do Mundo, né? Um rapaz vai entrar na escola, mata 3, vai na outra escola, mata mais um. E também tinha símbolos do nazismo, tinha o livro Mein Kampf, que é um livro que Hitler escreveu. Você tem uma literatura que fala do Hitler, não é problema não, que eu tenho vários aqui na minha casa. O problema é você ter uma literatura que faz apologia ao nazismo. É uma literatura que exalta Hitler. O livro, esse livro Mein Kampf, foi escrito pelo próprio Hitler, quando Hitler estava preso, né? Antes dele ascender como primeiro-ministro da Alemanha. Depois virar o Führer da Alemanha. Isso aconteceu no Espírito Santo, esse ataque. Outros ataques aconteceu também em São Paulo, também o rapaz também tinha tendências, né, neonazistas e tal. Mas em Santa Catarina tem muito, está crescendo muito. Santa Catarina, outros estados do sul e São Paulo tem crescido muito o número de células neonazistas. E isso é muito perigoso. Porque assim como esse menino fez esse ataque aqui em Aracruz, Espírito Santo, eu digo aqui porque eu sou de Vila Velha, estou mais ou menos 70, 80 quilômetros talvez de Aracruz, assim como aconteceu isso aqui, pode acontecer em várias cidades, né? Porque eles querem chamar a atenção, eles não estão nem se importando se vão ser presos ou não. Tem uns até que suicidam, né? Quando fazem esse tipo de ataque, eles querem divulgar as ideias deles. E isso é perigoso. Isso, o rapaz fez isso em Santa Catarina, dentro de uma sala de aula. E ele trava um diálogo, inclusive, com um rapaz negro, um estudante negro, mas estava sendo filmado. E aí, o que vai acontecer com esse rapaz? Ele esse professor, já não era a primeira vez. Ele foi afastado e voltou e fez de novo. E o que vai acontecer? Vai ser afastado de novo? Só isso, simplesmente? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu acho que esse tipo de movimento, isso envergonha, nesse caso de Santa Catarina, envergonha Santa Catarina. Né? Se fosse esse menino aqui também que fez esse ataque aqui, envergonhou o Espírito Santo. E entristeceu, que foram 4 vítimas fatais. Né? Se fosse o Rio Grande do Sul, envergonharia o Rio Grande do Sul. Né? Mas aí, ainda em Santa Catarina, Florianópolis, a Câmara de Florianópolis nega, né, a cidadania honorária a Gilberto Gil, um dos maiores artistas do Brasil. Eu sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado por MPB, né, e Gilberto Gil é simplesmente fantástico. Uma trajetória incrível, uma trajetória linda. Eu estava até pensando há pouco tempo atrás, né, ele é excelente cantor de forró, excelente cantor de reggae, excelente cantor de rock, né, ele é excelente em tudo, parceiro do Chico Buarque de Holanda, uma das mais incríveis músicas gravadas no Brasil, que é o Cálice. Gilberto Gil, ele esteve fora do Brasil, foi forçado a sair do Brasil, em 68, se não me engano, 69, viveu em Londres, e é um dos artistas mais conhecidos no mundo. O Gilberto Gil, ele só não alcança o nível de um Paul McCartney, por exemplo, porque a língua portuguesa ela tem limitações, né? Não é uma língua que se expande quanto a língua inglesa. Mas ele é um dos grandes artistas do mundo. Se ele for, eu sou daqui de Vila Velha, Espírito Santo, se ele fosse aqui a Câmara que aprovasse que ele se tornasse cidadão honorário de Vila Velha, eu teria um orgulho disso, assim como tem orgulho, por exemplo, do Menescal, que é daqui, né? De Vitória, da Nara Leão, do próprio Roberto Carlos, que é um dos cantores mais famosos do Brasil. Isso nos traz um certo orgulho, falar, não, nossa terra é uma terra de grandes artistas. Eu ia falar, não, Gilberto Gil é da minha terra. Não, mas ele nasceu na Bahia, como é que você está falando? Não, ele é honorário, mas é. O nosso povo reconheceu ele, caso, né, isso tivesse acontecido aqui no Brasil. Mas a Câmara Municipal de Florianópolis vetou pela segunda vez. Gilberto Gil agora tem um show lá dia 26 de março,
não sei nem se é bom ir, não porque ele não foi aprovado, né, a cidadania dele não foi aprovada, não é por isso não, é porque os ânimos estão tão inflamados no Brasil que talvez não seja nem bom ele fazer esse show, é um show gratuito que estava previsto lá já, né, não sei, talvez não fosse interessante ele ir para lá não, exatamente porque o Brasil se tornou um país de muito ódio hoje, né. Se eu fosse catarinense, eu estaria lamentando muito o fato de Gilberto Gil não ter sido aprovado como cidadão catarinense. Assim como estaria lamentando muito que esse professor fosse catarinense. Quer dizer, infelizmente, né, o Santa Catarina fica com esse professor nazista, que se espalha pelo Brasil todas essas informações, e deixa de considerar o grande artista como Gilberto Gil. Não sei se o Gilberto Gil, a carreira de Gilberto Gil também precisaria de algo assim, não sei. Isso não muda nada a carreira do Gilberto Gil. Gilberto Gil continua sendo cidadão do mundo, né? Tanto Gil quanto o Caetano, quanto o João Gilberto, né? E outros grandes artistas pelo Brasil afora, Milton Nascimento, Djavan, Jorge Benjor, né? A Bethânia, Gal Costa, Elis, continua sendo são cidadãos do mundo. Mas não catarinense, né? Não de Florianópolis, terra de grandes artistas, inclusive, né? Eu me lembro de um artista aqui que nunca mais ouvi falar, sinceramente eu não sei ainda se é vivo, o Juarez Machado, um artista catarinense. Que artista incrível que é. A Vera Fischer também, se não me engano, ela também é de lá. Paulo Roberto Falcão, jogador. Terra de grandes nomes. Santa Catarina é uma terra de grandes nomes. Poderia ter agora também botar mais um nome, mesmo que seja de uma forma honorária, mas poderia ter acrescentado o nome de Gilberto Gil, né? Um dos doces bárbaros, eram 4 os doces bárbaros, Caetano, Gil, a Bethânia e a Gal Costa que se foi. Mas não tem problema não, a Santa Catarina é muito mais forte do que isso, muito maior do que esse fascismo que circula, que circunda a região sul do Brasil, um pouco também no centro-oeste, um pouco também no sudeste, né? Tem uma sombra fascista muito grande rondando essas regiões e que o Brasil vai vencer tudo isso, não tenho dúvida disso. Eu fico por aqui para não estender mais, né? Peço que vocês deixem um like de vocês, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês se inscrevam também no canal e comentem, que façam comentários também, eu responderei. Ok, gente? Fico por aqui, fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.